Paz seja convosco, hoje é dia 4 de março de 2021 e eu quero compartilhar com os irmãos alguns cuidados aos quais eu deveria ter tomado no meu casamento e eu não tomei. Quando nós conhecemos uma pessoa, quando nos desperta um sentimento, nós começamos a conhecer. Nós começamos a ter um interesse, desperta-nos também, junto com esse sentimento, um interesse para conhecermos mais dessa pessoa. Vão se passando os dias, você vai conhecendo, conhece qualidades, conhece defeitos, até que vai passando os dias, o sentimento ele vai aumentando e você quer cada vez mais estar perto dessa pessoa. Quando você está envolto a um sentimento, não existem defeitos. Nosso sentimento, nossa emoção, ela toma o lugar da razão. E por isso é tão importante não se precipitar, não ter pressa quando você está conhecendo uma pessoa. Tudo tem uma sequência na vida. E conhecer uma pessoa, despertar um sentimento e um passo tão importante para nós cristãos, conhecedores da palavra, sabendo que só existe um casamento. Você precisa ter a certeza da sua decisão, porque é a decisão uma das mais importantes que você vai tomar na sua vida. Porque você vai estar decidindo com quem você vai caminhar por toda a tua vida numa aventura chamada casamento. Quando nós estamos envoltos a um sentimento, os defeitos do cônjuge eles são minimizados. Você acha tudo natural, tudo é bonito, tudo é simples. Até que vocês encaram dois estranhos viver debaixo do mesmo teto. E quando essa aventura, esse casamento, ele está no começo, tudo é fácil. Tudo é resolvido. Brigas quase não existem, ou se existem, são por motivos supérfluos e logo são resolvidos. Mas existe algo que infelizmente tem acabado com muitos casamentos. E infelizmente tem acabado com casamentos de pessoas da igreja. O tempo, ele pode ser seu amigo ou pode ser o seu inimigo. Depende de como você vai trabalhar a trajetória nele. O tempo ele pode te ensinar a você saber lidar com o seu cônjuge. Ou o tempo pode fazer você começar a maximizar os defeitos aos quais ele tem. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 5, todo um manual, tanto para o homem quanto para a mulher, para saber se amar, se respeitar e saber ser um parceiro do outro nessa aventura chamada casamento. Infelizmente, eu não conhecia a tempo a palavra. Então, eu posso dizer que no meu autoritarismo, na minha ignorância, eu ditei por muito tempo as regras no meu casamento. Eu achava que eu sempre tinha que ter razão, mesmo quando eu não tinha razão.
Eu não gostava de ser contrariada, eu não gostava de ceder, mesmo quando eu sabia que eu estava errada. O meu casamento, infelizmente, ele não foi enraizado em Jesus Cristo. O meu casamento, infelizmente, Jesus, ele era uma visita rara, porque eu não convidei Jesus Cristo a participar do meu casamento. Quando você tem planos, sonhos e projetos, mas você não faz o convite para que Jesus Cristo esteja nele, as coisas não fluem, as coisas não dão certo. Quando você não pede sabedoria dos altos céus, as coisas mais simples que eram para ser resolvidas se tornam abismos grandiosos e que cada dia nos leva a nos afundar mais e mais. Existem vários cuidados aos quais você hoje pode usar para salvar o teu casamento, para que não venha a chegar na situação a qual o meu casamento chegou por não ter conhecimento da palavra e por não ter sido um casamento a três. Eu, o meu esposo e Jesus Cristo. Nos dias de hoje, com a correria de hoje, ambos os cônjuges andam estressados demais com tudo que nós estamos vivendo, preocupação de trabalho, contas para pagar. E muitas vezes, em certas situações, um discorda do outro. E quando não se tem Jesus, um quer ter mais razão do que o outro, porque nós não conhecemos os princípios aos quais a Bíblia nos ensina como um casal deve se portar. Nos dias de hoje, nós vemos que as mulheres, elas têm tomado o seu espaço no mercado de trabalho. E existem muitas famílias que são as mulheres que trazem o sustento para dentro de casa. E isso é muito louvável quando existe um comum acordo das duas partes. Porém, isso não faz da mulher a líder da família. Existem situações em que as mulheres elas têm se perdido em algum momento. Não sendo machista, não sendo feminista, mas sendo realista. Eu estou expondo algo ao qual eu deveria ter feito e eu não fiz. Eu não fui submissa à liderança do meu esposo como cabeça do meu lar. E isso tem atingido e acabado com muitos casamentos. Porque nós temos que conquistar o nosso espaço, sim, mas abaixo da liderança do cabeça da família. Isso não faz com que nós mulheres sejamos um peso morto, não faz com que nós mulheres sejamos menos do que os homens. Mas nós mulheres, quando nos casamos, nós formamos uma equipe. E essa equipe, ela precisa caminhar junto. Assim como a igreja, que tem vários membros em um só corpo, assim também é o casamento. O homem tem sua função, a mulher tem sua função. Mas ambos precisam, depois do temor de Deus, ter o respeito mútuo. No meu casamento existiam situações as quais as brigas não precisavam ser brigas. Mas por não ter o temor de Deus, por não ter a presença de Deus no meu casamento, tudo era motivo de briga. Existiam situações no meu casamento em quais nós nos arrumávamos para sair e do nada eu não queria mais sair e eu não ia e ninguém mais ia. Existiam situações no meu casamento em que eu não aceitava ser contrariada e que por muitas vezes eu feri sim o coração do meu esposo.
Existiu situações no meu casamento em que por várias vezes eu senti falta de saber, mesmo meu esposo estando dentro de casa, mas da presença dele, porque você estar debaixo do mesmo teto não significa que você está presente. Maridos, esposas, não permitam com que a rotina do dia a dia façam vocês esquecerem o sentimento ao qual um dia uniu vocês. Maridos e esposas, todos os dias é dia para dizer eu te amo. Maridos e esposas, depois que chegam os filhos, o casal ainda continua sendo um casal. E é primordial ter um tempo para vocês. É primordial ter um tempo para ficarem juntos. Porque hoje talvez vocês sejam pais, mas vocês ainda são um casal. Maridos e esposas, incluam seus cônjuges nos seus projetos, na sua rotina. Maridos e esposas, façam com que os seus cônjuges se sintam especiais, sem ter uma data importante para isso. Maridos e esposas, muitas vezes não é o que você fala que fere um ao outro, mas a forma como você fala. Maridos e esposas, se respeitem, assim como vocês gostariam de ser respeitados. Porque os sentimentos que você tem, o seu cônjuge também tem. Maridos e esposas, o casamento é uma aventura maluca. E essa aventura, ela só é passada, ela só é vivida quando formada uma equipe. Uma equipe de 3 pessoas. O marido, a esposa e Jesus Cristo. E essa equipe, nessa aventura muito maluca, tem que fazer de tudo para dar certo. E além de dar certo, eles têm que ser felizes. Deus abençoe, Pai seja convosco.